Olá, tudo bem? Será que não somos capazes de opinar sobre alguém, alguma pessoa que a gente não conhece a história, a trajetória? Eu acho que não, né? Isso acontece com o Brasil. A maioria das pessoas desconhece a história do próprio país, mas a gente gosta de opinar, né? Sobre as mazelas da atualidade. E por que eu falo isso? O Itamar Vieira Júnior, esse autor aqui maravilhoso do livro Salvar o Fogo, ele se tornou um especialista em escrever histórias sensacionais sobre nós, sobre nosso povo, sobre nossa formação. E isso é interessante porque eu observo que, tirando algumas pessoas que são descendentes de europeus, sei lá, italianos, alemães, a maioria das pessoas que têm ascendência, assim como eu, indígena e negra, desconhece a própria história, desconhece que são os antepassados, desconhece a história dos próprios avós, bisavós, como era o estilo de vida. E eu falo isso porque, por exemplo, quando o Gabriel Garcia Marques, no livro 100 Anos de Solidão, ele começa o livro mostrando como as pessoas ficavam impressionadas ao ver gelo pela primeira vez, a gente esquece que, por exemplo, antigamente não existia geladeira, era uma coisa rara. E interessante que o Itamar Vieira Júnior, ele conta essas histórias, né? Como era a história dos nossos avós e bisavós, como é a relação desse povo com a terra, como é que o Brasil se forma, como é que o Brasil hoje, as coisas que a gente vê hoje em dia, os problemas e as qualidades do nosso povo e da nossa sociedade, como é que essas coisas se formaram. O Itamar Vieira Júnior faz isso, ele pega essa história do Brasil e ele traz para uma linguagem pessoal. No livro Salvar o Fogo, né, que é um livro que faz parte de uma trilogia, né, que ele chama a Trilogia da Terra, que faz parte da mesma história do Torturado. Aliás, se você nunca leu Salvar o Fogo, se você nunca leu Torturado, leia antes de Salvar o Fogo. Ele faz essa história, né? Ele traz essa história do ponto de vista de três personagens principais, né? Que é a Luzia, o Moisés e a Maria Cabocla, ou a Marinha. O Itamar Vieira Júnior, ele constrói essa história, né, de uma população ali rural, que mora em uma comunidade que fica ao lado do Rio Paraguaçu, ali, aqui se passa aqui na Bahia. Ele faz essa história mágica, sabe? Ele consegue nos prender, sabe? Com esse jeito dele sensacional. O livro é maravilhoso. Quem gostou de Torturado para mim é um dos melhores da minha vida, vai amar muito Salvar o Fogo. E para dizer que esse livro não é perfeito, só tem uma crítica só, apenas uma crítica. Eu acho que o Itamar Vieira Júnior, às vezes, ele exagera na linguagem coloquial, e o que pode acontecer de que pessoas que deveriam ler, sei lá, meu pai, minha mãe, minhas avós, que não tem um hábito de leitura tão forte, não consigo compreender certas palavras, expressões, porque ele tem uma linguagem que parece mais que é feito para os leitores acadêmicos. Mas não há nada que é demais, que seja difícil de ler. É um livro sensacional, incrível, super indico. Então fica aqui, ó, O Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, esse livro que eu acabei agora, maravilhoso. Vou dar 4,5 de 5 estrelas. Eu acho que poderia ser perfeito se fosse uma linguagem mais acessível, mas maravilhoso. Todavia acerta quando investe no Itamar Vieira Júnior, e é muito bom ver histórias sobre o nosso povo e sobre nós mesmos. Obrigado.